Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, com a graça e a misericórdia de Deus, vamos falar da palavra de Deus que está posta em nossos corações. E hoje eu vou ler 1 Reis capítulo 17, versículo 24. É muito bom estar com vocês. É muito bom falar do amor de Deus e da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nesta oportunidade. Diz assim o texto: Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre Elias é falar de milagre, é falar de fé, é falar de vitória. E eu escolhi o capítulo 17 de Elias para a gente abordar alguns aspectos importantes deste episódio da história na vida dele. Eu tenho certeza que a nossa fé vai ser edificada. Eu tenho certeza que a nossa fé vai ser fortalecida, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de fortalecer, de alimentar, de nos fazer regozijar na sua presença. E ela faz alguma coisa acontecer dentro de nós, que a nossa fé, ela aumenta de tal maneira que a gente consegue ver agora os desafios que antes eram tão grandes e agora me parecem tão pequenos, tão frágeis, e nós nos sentimos muito fortes. O que a gente traz da parte do Espírito Santo para a sua vida hoje, meu amado e minha amada? Elias havia profetizado para o rei Acabe. E ele falou de uma coisa que você vai perceber logo que se parece muito com o que a gente está vivendo hoje. Aí ele disse ao rei Acabe o seguinte: olha, não vai chover durante um bom tempo, e a gente sabe que gira em torno de 3 anos e meio, e essa foi a profecia que Deus mandou ele falar. Deus disse: durante esse período não vai chover, a terra vai se secar, a produção vai acabar, entendeu? Então toda a produção alimentícia vai falir, enfim. Para o rei Acabe e para os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, era algo assim terrível isso. Por quê? Porque Baal era conhecido por eles como o Deus que faz a terra ser fértil, a terra produzir, da prosperidade. Eles consideravam Baal o Deus que supria todas as necessidades alimentícias deles. Então, meus queridos, o que a gente entende? Que de repente Elias dizer que não vai chover durante esse tempo é a mesma coisa que dizer o seu Deus não vai resolver nada. Seu Deus não, eu quero ver o que o seu Deus vai fazer sobre isso. Então, meus queridos, o tempinho foi se passando e Deus disse assim para Elias: vai lá no ribeiro, fica lá no arroio, você vai beber daquela água e eu vou trazer para você de manhã e de tarde os pássaros. Os pássaros, eles vão levar pão e carne para você. Repito, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Olha que milagre extraordinário. Irmãos, medita comigo. Hoje em dia, seria muito difícil alguém acreditar que Deus pôde fazer isso. E Deus fez. 2 vezes por dia vinham os pássaros e traziam pão e carne e ele bebia da água do ribeiro. Que milagre glorioso, que milagre maravilhoso. Essa palavra é um bálsamo, é um refrigério para todos aqueles que hoje estão preocupados em meio a essa pandemia, de ficar desempregado, se vai faltar o dinheiro, se vai faltar o alimento, se não vão conseguir passar por essa crise. Então, meus queridos, olha o Deus que nós temos. Tudo estava secando, até o ribeirão se secou. Aí Deus falou: olha, já que não tem água mais aí, então faz o seguinte, vai para Sarepta. Eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Ele pegou e foi. Irmãos, vamos
admitir o seguinte: ser sustentado por uma viúva, nos dias de hoje não pega legal. E eu sei que muita gente gostaria muito de se casar com uma viúva rica, né? Mas não foi o caso dele. Ele simplesmente foi a Sarepta. Quando chegou lá, ele viu um cenário muito parecido com aquilo que Deus havia dito para ele. Ele viu uma viúva pegando pedaço de galho seco para acender o fogo. E ele disse: mulher, por favor, teria água para me trazer? Aí ela foi pegar água, ele a interrompeu e disse: faz o seguinte, faz um bolo pequeno e traz para mim. Aí ela não suportou, não aguentou, ela entrou na conversa e disse: mas espera aí, tá tudo em seco. Olha a minha vizinhança, toda morrendo. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer só mais um bolo para eu e meu filho comermos. E depois nós vamos morrer, esperar a morte. Como olha para o seu lado direito, olha para o esquerdo. Você não está vendo todo mundo sofrendo, morrendo, padecendo? Olha os animais mortos, olha as ossadas no chão, olha a terra seca. Aí ele simplesmente olhou para ela e disse algo surpreendente. Ele disse: vai lá, faz um bolo, mas traz primeiro para mim, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai terminar. Irmão, olha, eu gostaria muito de conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, porque nos dias de hoje, eu não sei se eu conseguiria cumprir essa missão. Por quê? Porque eu não sei se eu teria coragem de pegar o último alimento de uma viúva, numa época de seca, que ela iria comer a última refeição e esperar a morte. Aí eu comer essa refeição dela, e os vizinhos, o que iam dizer? Olha que pastor explorador, explorando uma pobre viúva com o seu filho, ainda mais na época que nós estamos vivendo. Irmãos, seria muito difícil, mas Elias nos ensina algo maravilhoso. Além do milagre que Deus já havia feito, que não é pouca coisa, de ter alimentado ele com pão e carne trazido por 2 pássaros, era como se fosse um motoqueiro no delivery trazer para nós um sanduíche não sei da onde. É surpreendente, é algo, sabe, maravilhoso, glorioso. E agora, sabe, só me resta dizer o seguinte: ele não se preocupou com nada, com o que iam dizer. Ele simplesmente creu na palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus? A palavra de Deus foi essa: vai lá em Sarepta que eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Então, qual foi o comportamento de Elias? Eu acredito que ele pensou assim: olha, se Deus falou que você vai me sustentar, então é porque vai. Então vai lá e faz primeiro para mim e me traz, porque não vai faltar. Percebe, meus queridos, que muitas vezes nós temos que contrariar todas as regras? Muitas vezes nós temos que ir contra alguns princípios, alguns princípios que eu digo da ética, alguns princípios da cultura, alguns princípios que a sociedade impõe, né? Medo de ser discriminado, medo de ser falado, medo de dar mau testemunho. Mas ele não ligou para nada disso, ele se firmou na palavra. Ou seja, se Deus disse é porque ele vai fazer. Irmãos, será que nós ainda hoje podemos confiar nas promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus? Quantas promessas de Deus deixou para nós na sua palavra, no nosso coração, na nossa fé? Irmãos, quantas promessas o Senhor pronunciou em benefício do seu povo, das famílias da terra, dos seus servos, das suas servas. E eu quero compartilhar com você o seguinte: ele permaneceu na palavra de Deus, ele ficou firme na palavra.
E o que aconteceu? Aconteceu que ela teve que se posicionar também. Ela também teve que se posicionar. Ela também precisou entrar na fé. Ela era uma mulher de outros povos. E ela simplesmente ouviu aquela palavra e creu naquela palavra. Você pode ver que o texto que eu li, a princípio, ela mesma testemunhou. Agora eu sei que as palavras de Deus na tua boca é a verdade. Percebe, meus queridos, que ela, na verdade, estava influenciada pelo movimento de Deus, porque Deus havia prometido para Elias que iria cuidar dele através de uma viúva. Percebe como Deus, ele prepara as coisas, percebe como Deus, ele usa pessoas, percebe como Deus, ele exerce a sua soberania. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela entrou na obediência. Ela simplesmente creu. E ela foi lá, gastou sua farinha, gastou seu azeite e trouxe o bolo para o homem de Deus. E ele comeu. É muita coragem comer aquele bolo, aquela refeição na frente dela e do filho, na frente dos vizinhos, meu Deus. Mas o que é um homem fiel à palavra, né? Se isso não acontecesse, se ele não obedecesse a palavra como Deus disse, se ele não entendesse, se ele não tivesse discernimento, se ele porventura dissesse, eu não posso fazer isso, eu não posso pegar o alimento dessa mulher, eu não posso, olha as pessoas me olhando, uma vacilada estragava tudo. Ele ficou firme na palavra de Deus. E é isso que Deus quer. É isso que Deus busca. Homens e mulheres fiéis à palavra de Deus. Independente do cenário, independente da circunstância. A gente crê na palavra de Deus e andar por ela. Quantos exemplos poderíamos citar, mas o tempo não permite. Amado e amada, irmã e irmão, eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente aqui vivendo essa pandemia, muitos, a grande maioria, no afastamento social, obedecendo, cumprindo as determinações em nome da vida, em nome da ciência e em nome também de combater esse vírus, a proliferação desse vírus. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, pare para pensar. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. O nosso Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. A gente é ser humano, a gente é frágil, a gente tem medo, a gente se preocupa, mas vamos ficar firmes na palavra de Deus. Vamos confiar nas promessas de Deus. Vamos, em nome do Senhor Jesus, ter discernimento para obedecer a palavra exatamente como ela é, como Deus nos mandou. E eu tenho certeza que o Senhor também suprirá as nossas necessidades. É possível que nos dias de hoje muitas pessoas não creiam nesses milagres, mas nós cremos que a nossa prosperidade não vem só de uma conta cheia de dinheiro, não, mas a ginástica da multiplicação que Deus faz. Um gás que durava 30 dias, eu creio que pode durar muito tempo, o que for preciso. Eu creio que as coisas que Deus nos deu, as coisas que nós temos, o Senhor tem poder de multiplicar, o Senhor tem poder de promover com que haja suficiência para a nossa casa e a nossa família. E nós, com fé, firmes na palavra, vamos sobreviver, porque Ele é Deus, mas temos que entrar na palavra, temos que perseverar na palavra de Deus. E hoje é isso. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e um beijo no coração. A paz para todos.